É um veterano. Pô, é bem tranquilo, né, cara? Tipo, agora ela tá na fase que vai no restaurante e ela mesmo se serve. Ô, coisa boa. Porra, que beleza. Então, como é de praxe, eu vou ter para gravar, né? Então, todos vão aparecer aí no YouTube nos próximos, a partir de amanhã de manhã. Deixa eu tirar do modo tela cheia, porque vou pôr no modo tela cheia, mas um outro monitor aqui, que aí fica mais fácil. Pronto. Hoje nós vamos falar de layout estilos e back-end functionality ou back-end workflows, né? Como que... Como eu estou com 2 monitores aqui, se forem entrando pessoas ao longo do tempo, não tem problema, eu vou liberando para entrar e a gente não precisa parar. E só para lembrar de novo também, né, não sei se todos estavam aqui em todos os momentos, mas sempre que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, qualquer coisa, não precisa pedir licença, nem levantar a mãozinha, nada disso. Tira do mudo e só se anuncia, que aí eu paro de falar para você perguntar. Se eu entender que a pergunta é pertinente para eu responder exatamente naquele momento, eu já respondo. Se não, se eu sei que eu vou falar sobre aquilo daqui a pouco, eu só sinalizo e dou uma congelada para responder mais na frente. Ou se por acaso eu entender que a pergunta foge muito do tema da certificação, né? Aí eu guardo ela para a gente talvez fazer isso depois, né? Quando finalizar o conteúdo, aí a gente fala sobre temas que podem até estar dentro do escopo, né? Dentro do tópico que a gente está discutindo, mas se fugirem do teor, do objetivo da certificação, a gente discute a posterior, tá bom? Então vamos lá. Layout e estilo. O Bubble define tudo que é layout e estilo como projetando a aparência da página, construindo interfaces responsivas e manipulando as configurações de layout dos elementos do container e suas hierarquias pai-filho. Entre esses grupos layout e estilo, hoje nós vamos abordar basicamente o lado de layout. Nós não vamos entrar muito em estilo, a não ser de forma acessória ao layout. Tá? Então, iniciando. Design é tudo que o usuário da sua aplicação vê. Quando a gente não tem muita intimidade com o desenvolvimento, a gente tende a confundir back-end e front-end com front-end, o que o usuário comum vê, e back-end, o que o administrador do aplicativo vê, tipo ambiente administrativo, mas não é isso, ambos são front-end. Né? O painel administrativo que o ADM do teu aplicativo vê, ele também é front-end, ele também tem design, ele também tem uma interface. Tá? Então, o design, ele precisa... O design como conceito, o design, ele resolve problemas. Se você for analisar o design sem pensar especificamente em desenvolvimento, né, se a gente for pensar em design thinking, se a gente for pensar em design de serviços, se a gente for pensar em design de produtos, o bom design é um design que ele une a forma, né, a beleza, a solução de um problema. Se eu tenho um produto que é muito bonito, mas ele é ruim de usar, se ele é muito bonito, mas ele não funciona, ele não resolve o problema do meu cliente, do meu usuário, ele é um design ruim, por mais bonito que ele seja. Uma coisa bonita que não resolve um problema, ela é arte. A gente pode encaixar ela como arte, e não como design. Tá? Então, é importante a gente ter essa compreensão, porque muitas vezes, sei lá, se a gente vem do design, sei lá, de mídias sociais, se a gente vem do design gráfico, design de peças publicitárias, e vai entrar no mundo de desenvolvimento, trabalhar com front-end design, e não tem essa compreensão, e a gente tem somente a visão do belo,
né? A gente não tem a visão do eficiente, a gente não tem a visão do intuitivo, a gente não tem a visão do acessível e do consistente, a gente não vai conseguir produzir um bom design. Então, é importante que a gente tenha esses 4 pilares, vamos dizer assim, do bom design. Consistência. Não adianta eu fazer uma salada mista de fontes no meu aplicativo, eu fazer uma bagunça de cores, de tamanhos. Numa página, o meu header tem um tamanho de 18 pixels, um peso de 600, uma fonte Pockets. Na outra página, um header que deveria ser igual, tem uma fonte, sei lá, Roboto de pixels do tamanho 18. Cara, teu design vai ficar ruim. Não adianta. Vai ficar esquisito, vai ficar feio. Então, é importante a gente ter essa preocupação da consistência. Tem que ser intuitivo, tem que ser... É engraçado quando a gente olha um produto Apple e um produto, sei lá, Google, como eles são, ambos são intuitivos, ambos são bonitos, ambos são eficientes, mas normalmente, via de regra, o produto Apple é muito mais intuitivo. O produto Apple, você entrega para uma criança, ela rapidamente aprende a usar. Você não tem muitos botões, você não tem muitos caminhos para seguir. É tudo muito simples de ser encontrado. É eficiente, então, quer dizer, é fácil do usuário encontrar como resolver um problema, e é acessível. No nosso caso, a acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade em termo geral, aí eu tenho que ver acessibilidade para quem tem deficiência visual, deficiência auditiva ou coisa do tipo. Mas no nosso caso, a acessibilidade, eu diria que ela está muito mais associada à responsividade, né? Eu ter a preocupação de ter uma página, de ter um aplicativo que é responsivo e funciona bem em qualquer dispositivo, tá? O que é que o Bubble oferece como ferramentas de design? O Bubble tem um editor de design totalmente WYSI, WYG. O que é isso? What you see is what you get. Eu lembro, lá em 1996, quando eu tive meu primeiro contato com desenvolvimento em HTML, a gente desenvolvia tudo no Notepad, aí depois veio o Notepad++, aí lá para 98, sei lá, por aí apareceu o Dreamweaver, que era da Macromedia, e aí tinha na época também o Coffee Cup, que era um outro editor de código que tinha também uma interface de What you see is what you get, tinha o front page da Microsoft, a gente tinha alguns elementos What you see is what you get. Estou entregando a idade, né? Que são editores que você vai montando e vendo visualmente o que você está entregando, o que você está construindo. Que é uma experiência muito diferente da experiência do código tradicional. Que você vai naquela interface, né, bem, vamos dizer assim, fundo preto, texto verde, branco, rosa e amarelo, e você tem aquela imagem caricata do hacker, né? E dali você tem que ir construindo e não necessariamente, muitas vezes você tem que compilar para ver como é que ele vai ficar visualmente. É uma experiência que é bastante diferente da experiência que a gente tem com low code, com no code, como a gente tem com Bubble, com Flutterflow, com outras ferramentas no design das interfaces de front-end. Nós temos dentro do Bubble alguns recursos de design. Nós temos os elementos, que são os inputs, os botões, os textos, os ícones, tudo que aparece na tela. Tudo que aparece na tela a gente pode dizer que é um elemento. Nós temos os estilos, que é todos os detalhes desses elementos, os detalhes visuais desses elementos, cor, largura da linha, tipo de fundo, sombra, borda, tudo isso são estilos desses elementos. Responsividade,
Nós temos hoje no Bubble um novo motor de responsividade, que na minha leitura foi um divisor de águas. Eu lembro que quando eu comecei a aprender o Bubble, uma das coisas que me deu muita resistência de fato adotar o Bubble naquele primeiro momento foi o motor antigo de responsividade, porque ele era amador, né? Então a gente entregava produtos que eram amadores no sentido visual. Era muito difícil de você entregar um produto visualmente consistente. Se você quisesse um bom produto responsivo, na maioria das vezes você tinha que construir 2 páginas, uma desktop e uma mobile. Isso, para manutenção de código, é um inferno. Então, assim, o motor de responsividade hoje no Bubble é sensacional, ele funciona num padrão Flexbox, né? Então, assim, a gente está num padrão global, né? É um padrão de mercado já. Então, isso já é um ganho sensacional. O Bubble também oferece como ferramenta de design os templates, e aí ele tem uma galeria de templates, tem os templates deles lá, que o próprio time do Bubble disponibiliza, e tem os templates que outras agências e desenvolvedores constroem e disponibilizam. Tem a biblioteca de componentes, que é um recurso novo, né? Tem poucos meses que o Bubble disponibilizou, que parece lá o coisa do Renato, né? Parece o outro lá do esqueci o nome agora. Frames? Atomic Fusion. Atomic Fusion. Atomic Fusion, do Essential Kit lá do Renato, do outro Frames. Né? O Gregory, né? Isso. E tem o importar do Figma também. Eu confesso que faz muito tempo que eu não testo o importar do Figma, porque das vezes que eu testei não foi legal. Né? Mas Continua da mesma forma, assim. Ele dá um adianto, mas aí, por exemplo, assim, botões, aí algumas coisas assim, você tem que depois mexer. Mas, enfim, dependendo da complexidade, até ajuda. Se não for tão complexo, acho que atrapalha. entendi. Tá. Faz tempo que eu não mexo, mas se cair na prova, se ele permite, permite. Né? E é maravilhoso e vai funcionar perfeitamente. A prova não aceita críticas. O que são elementos? Elemento é tudo que a gente vê no app. Né? São os blocos visuais que vão montar a interface, vão montar a cara do seu aplicativo. Todos os elementos estão organizados em hierarquias. Parent, child, pai, filho. A página é o parent maior, né? É a mãe. Tudo é filho da página. Qualquer grupo que eu adicione, qualquer container, qualquer botão, qualquer texto, é um elemento child da página. Dentro disso, eu tenho, dentro da página, eu posso ter os elementos visuais, que eu já comentei, né? Que são todos os elementos, vamos dizer assim, que não são input. Então, lá naquela arvorezinha de design do Bubble, né? Quando a gente tem do lado esquerdo, tem a nossa árvore de elementos, aí embaixo tem os nossos grupinhos de coisas que a gente pode adicionar na página. O primeiro dele são os elementos visuais, que são textos, botões, ícones, links, imagens, shapes, são as formas, alerta, vídeo, HTML, mapa, built-in bubble, built-on bubble, desculpa. Alguns plugins que a gente adiciona vão entrar ali, né? Então, são todos os elementos, vamos dizer assim, que normalmente eles não são inputs, eles não aceitam inputs de dados, porque eles estão em outra categoria, são os input forms, né, que é o input, multiline input, drop-down e etc. Search box, radio buttons, slider, date time picker, picture e file uploader e etc. Eles não são containers. O que são os containers? São os grupos. Grupo, pop-up, floating group, group focus. Né? Então, eu tenho os grupos, que são agrupadores de coisas. Eu tenho os input forms, que são os elementos que aceitam a entrada de dados. E todo o resto são os elementos visuais. Botões, textos, imagens e etc. E, normalmente, esses elementos visuais estão associados a workflows. Eu vou clicar nele e ele vai ter uma ação. Eu vou fazer alguma coisa nele e ele vai me gerar uma ação.
Falando um pouco mais sobre elementos. Os elementos, a gente pode configurá-los para que eles se comportem de maneiras distintas. E a gente consegue fazer isso. A gente consegue interagir com esses elementos de duas formas. Através das condicionais. Então, eu vou lá na condicional, que é aquela terceira abinha do grupo de propriedades. Eu vou criar condições para que esse grupo possa ter alguma característica alterada. Mudar a cor, mudar a origem de dados, se tornar visível ou invisível. E sempre uma condicional ela obedece uma regra binária, verdadeiro ou falso, sim ou não. Então, sempre que eu for construir uma expressão para uma condição, o resultado tem que ser uma condição 0 e 1, verdadeiro ou falso, sim ou não. Porque se for sim, vai acontecer uma coisa, se for não, vai acontecer outra. Não tem um talvez. Pedro, se eu precisar de mais de uma variável, eu vou criar mais de uma condicional. Vou ter 2, 3, 4, 5, N condicionais. Isso eu não vi falando na documentação, mas a gente sabe por experiência. A hierarquia, a prioridade das condicionais é de baixo para cima. A condicional de baixo, ela está hierarquicamente superior à de cima, o que é contraintuitivo, né? Quando a gente está no processo de aprendizado, a gente demora um pouco para entender isso. Eu, pelo menos, demorei, eu apanhei para entender isso, porque na minha cabeça, quanto mais acima, mais relevante era, e no fim das contas não era. Quanto mais abaixo, mais relevante era. E outra forma da gente transformar um elemento em interativo é através dos workflows. Todo elemento, se eu for lá na primeira abinha do editor de propriedades dele, vai ter um botão Add Workflow, se ele não tiver nenhum workflow associado a ele ainda, ou Edit Workflow, se ele já tiver algum workflow associado a ele. Eu clico lá, ele vai me levar para a tab de Workflows, onde eu posso criar, editar e manusear ele aí. Nomeando e encontrando elementos. Até num dos encontros passados, o Luiz deu uma ótima sugestão que uma pessoa da equipe dele trabalha de como nomear os elementos para facilitar a navegação e o encontro desses elementos. Mas, como é que a gente pode encontrar os elementos? A gente encontra os elementos a partir da árvore de elementos, né, que nós temos do lado esquerdo do nosso editor do Bubble, na área de design. Nós temos como clicar no elemento, né, no canvas do nosso editor de design. Eu consigo usar o recurso de raio-x, né? Se eu for lá no Grids and Borders, né? Lá em cima tem X-Ray Mode, e aí se eu clicar no X-Ray Mode, ele vai me mostrar os elementos que estão sobrepostos, então me facilita em encontrar elementos que porventura tem algum em cima dele. Pelo Element Picker, né? Que também está lá em cima, eu tenho uma busca, né, do elemento, e tenho o buscador do editor, que é a busca que está lá do lado direito, que é a lupinha lá de cima. Então, todos esses caminhos são possíveis para eu encontrar um elemento. E tem um outro também, que eu particularmente gosto, muitas vezes, quando é uma aplicação muito grande, quando eu estou lá no workflow, eu sei que é um workflow que eu tenho que editar, mas eu preciso ir lá no elemento, na cabeça do workflow, no quadradão dele lá, eu clico no botão direito e Review the Element. Aí ele me leva lá para o editor de design com um elemento destacado. E às vezes também uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, como a gente organiza tudo em pastas, né? Os elementos, em grupos, em containers, às vezes eles estão guardados dentro de várias subcontainers dentro da árvore. E aí, quando eu quero me achar, eu clico no elemento, lá no canvas, clico no botão direito, Review em Elements Tree, aí ele me abre lá na árvore de elementos todo o caminho para eu chegar naquele elemento. Isso é muito útil, ajuda bastante no dia a dia, na prática. Nomeando. O Bubble permite que a gente, se a gente quiser ter todos os elementos com o mesmo nome, ele deixa.
Ele não tem nenhuma restrição em relação a isso. Que é bom, mas é ruim. É bom que a gente não precisa se preocupar com isso. É ruim quando a gente não se preocupa com isso. Porque se a gente não se preocupa com isso e a gente simplesmente sai copiando e colando, duplicando elemento, ou então jogando na tela sem dar a nossa nomenclatura para eles, na hora que você for criar um workflow, na hora que você for criar uma regra, na hora que você for linkar alguma coisa, meu irmão, Deus nos acuda, põe a mão na cabeça, aí você vai ter um retrabalho absurdo para se encontrar e organizar e estruturar isso de forma que fique inteligível e de forma que, assim, eu sempre que estou trabalhando, eu sempre procuro ter o pensamento de, cara, se daqui a um ano eu pegar esse pedaço do projeto para trabalhar, para dar uma manutenção, eu preciso me encontrar. Eu não posso gastar mais do que 5 minutos me encontrando aqui. Porque se a gente não tiver essa preocupação, nossa vida vira um caos, tá? A gente pode, às vezes também, quando a gente tem uma página que tem muitos elementos, e a gente tem medo de arrastar eles sem querer, a gente pode travar eles, né, no editor. Ele não vai travar na vida real, vamos dizer assim, ele vai travar só no editor. E aí tem a opçãozinha de lock this element, not draggable in editor. Isso às vezes ajuda quando a gente tem que mexer em muita coisa. Uma coisa muito legal, que eu confesso do fundo do meu coração, que eu nunca tinha reparado, só reparei agora quando eu estava montando esse material, que é isso aqui, ó. Deixa eu até trazer um negócio aqui para vocês. Ó. Se eu tenho um elemento aqui, e eu clico nessezinho, eu sempre usava isso aqui só para os custom states. Sempre. Eu nunca usava. Isso, nossa, isso ajuda muito, cara. Muito mesmo. Cara, ver as ações, tipo assim, qual que é a ação, qual que é o grupo aqui que tá ação? Ah, tá aqui nesse aqui. Macho, pois eu vou te dizer, sem medo de ser feliz. Eu nunca tinha reparado nisso. Nunca. Aqui eu tenho todos os eventos que estão associados a esse elemento. Aqui eu tenho todas as ações que esse elemento, que estão associadas a esse elemento. Aqui, se tivesse algum outro elemento com alguma ligação... É só eu que não estou vendo? Oi? É só eu que não estou vendo? Onde está mexendo aí na tela? Não está aparecendo, não? Não, não. Ah, peraí. Ainda bem que você avisou. Eu já sei, porque eu estava compartilhando só uma janela. Mas espera aí que agora vai dar certo. Ó. Agora viu? Não, né? Eu estou vendo os slides só. Espera aí. A tela inteira, tela... Porque depois eu vou mandar uma foto para vocês aqui do meu cockpit. São 3 telas. Uma tela aqui em pé, uma tela grande, a tela do notebook. Às vezes eu fico meio perdidão. Tá aqui, ó. Pronto, agora foi, né? Ó, cliquei aqui no elemento. Vou lá no izinho que a gente olha o custom state. E na minha ignorância, eu só usava isso para gerenciar os custom states. Eu nunca tinha reparado que aqui também vai me trazer todos os eventos associados a esse elemento, todas as ações que estão associadas a esse elemento, e todos os outros elementos que, porventura, estejam associados a esse elemento. É um índice, né? É um índice de tudo que acontece com esse elemento. Cara, na hora que eu vi isso, eu disse, cara, como eu sou burro, bicho. Assim, eu nunca vi, nunca tinha visto, nunca tinha prestado atenção nisso. E é ótimo, é massa, né? Quando a gente aprende uma coisa nova, e eu, pelo menos, fico feliz pra cacete. Mas isso para mim, muitas vezes eu perdi muito tempo tentando fazer uma engenharia reversa, né? Procurando o fio da meada para encontrar o que é que estava acontecendo com esse elemento, para debugar uma ação,
e estava aqui na minha cara o tempo todo, eu nunca tinha visto. Né? Então, esse izinho que está aqui, negado, ele não serve só para o custom state. Não sejam como eu, tá certo? Sejam um pouco mais curiosos do que eu fui, pelo menos até agora. Ele também me traz uma série de outras relações, uma série de outras informações que estão associadas a esse elemento. Então, tenham essa, né? Não sei se todo mundo já sabia, mas se não, acho que vale a pena o aprendizado. E aqui é o meu primeiro plugin do Bubble vai ser esse aqui, ó. É o bottom sheet. Esse elementozinho. Ainda não está disponível, mas estará em breve. Então vamos lá. Voltando, então é isso aqui para mim, cara, foi um mind blowing essa descoberta, né? E naturalmente, isso que a gente já falou quando falou lá atrás de segurança, né? Tudo que está no front-end, tudo que é visível, não pode ter dados sensíveis, então eu não posso guardar nada que seja sensível em elementos, sejam em custom state, sejam, sei lá, num texto em branco, né? Se alguém minimamente inteligente ou com conhecimento técnico vai conseguir visualizar lá, tá? Falando sobre hierarquia dos elementos, nós temos 3 tipos de componente. A página em si, que é o maior de todos, é o maior pai, é o maior parent de todos. Então, se é o maior parent é a mãe, né? Que a mãe sempre manda. Abaixo da página, eu tenho os containers, ou grupos, né? Que aí eu tenho um grupo normal, eu tenho um float group, eu tenho um repeating group, eu tenho o group focus, então, todos os grupos. E os elementos, que são aqueles outros lá, os botões, textos, imagens e etc. A árvore de elementos, a gente tem essa visão dela do lado esquerdo, onde ela mostra para a gente nesse formato de hierarquia, né? Nós temos os 2 modos de árvore. Nós temos a árvore que mostra tudo e temos a árvore que mostra somente os elementos ocultáveis, né? Somente os hidable elements, que eu, na prática, nunca uso. Só uso a árvore completa. E nós podemos mover os elementos de hierarquia simplesmente clicando, arrastando e soltando. Assim como a gente faz no Photoshop, no Illustrator, em editores de imagem. Né? A gente consegue mover esses elementos e sempre que eu arrasto um grupo, tudo que está dentro daquele grupo vai junto. Tá? Aí já aconteceu comigo lá atrás, e eu não entendi naquele momento, tentando arrastar, sei lá, um floating group. E eu tentava arrastar e o bicho não ia, ele não saía do canto. E eu já indignado que esse floating group não saia do canto. Mas ele não sai do canto porque ele não precisa sair do canto. Não faz diferença nenhuma ele sair do canto. A posição dele não está relacionada à posição hierárquica dele dentro da árvore. A posição dele está sobre ou abaixo da página, acima, embaixo, à esquerda ou à direita e acabou. Então, não faz sentido movê-lo dessa forma. Assim como o pop-up, por exemplo. Assim como o grupo focus, por exemplo. Né? Esse tipo de grupo que não está posicionado de forma relativa ao pai, a gente não consegue mover. Tá? Mas isso é só uma curiosidade. O floating group ele só tem esse negócio de estar acima em referente a outro floating group, né? Às vezes um está em cima do outro, tá? Até... Mas aí não é nem nesse sentido da hierarquia. Aí é no sentido do Z-index. É isso. Que o Z-index é outra coisa. O Z-index não é a hierarquia de elementos da página. O Z-index é a profundidade de elementos no browser, no navegador. Então, o Z-index normal é o 1, e à medida que um pop-up ele vai estar num Z-index 99. Entendeu? E aí vai, você vai... O Z-index, se a gente pensar na geometria,
né? Eu tenho um eixo X, que é o X-index, o eixo Uhum. que é o Y-index, que é o X é o horizontal, Y vertical, e o Z-index, que é o índice, é o eixo Z, ele é o de profundidade, é o da terceira dimensão. Certo? Então, se eu olhar para a página, ela tem duas dimensões, horizontal e vertical, e o Z-index é o eixo da profundidade da terceira dimensão, que posiciona os elementos um acima do outro visualmente no navegador. Eu acho que o Pedro estava falando ali é a questão da hierarquia na árvore de elementos, né? Na árvore de elementos. Que não faz diferença. Isso, exatamente. Tem como mexer, tipo pop-up, alguma coisa assim? Porque às vezes eu fico com um monte de pop-up, eu uso o element em cima e o que eu mais uso fica lá embaixo. Não? Cara, não. Group Focus, pop-up e floating group, a gente não mexe. Beleza. A gente não mexe. Página. Bom, página é o elemento mais básico do seu app. Todo app vai ter, no mínimo, algumas páginas, que são index, 404, que é a página de erro, e a página de reset password. São as páginas que o Bubble monta automaticamente, né? O index é a página inicial, quando seu aplicativo é carregado. A página 404 é quando o usuário tenta fazer alguma coisa, acessar uma página que não foi encontrada. E o reset password, que é a página que o usuário, quando ele precisa reiniciar a senha, ele vai cair nela para fazer o resgate de senha. Porém, você pode ter N páginas dentro do seu aplicativo. O Bubble não nos cobra pela quantidade de páginas. Né? A gente pode ter quantas páginas a gente quiser e vai ser uma decisão estratégica nossa de como nós vamos montar o nosso aplicativo. Se vai ser um SPA, um Single Page Application, ou se vai ser um MPA, um Multi-Page Application. Tá? Vai depender do seu propósito dentro da aplicação. Páginas padrão são essas que eu falei, né? Vão estar sempre lá, é default, a gente não mexe nelas. Não mexe nelas no sentido que a gente não apaga elas. Né? A gente mexe que a gente pode editar, customizar, fazer do jeito que a gente quiser. Mas elas vão ter que existir. Né? A gente pode criar páginas livremente. Né? Lá dentro do editor, tem Add New Page, a gente cria a página. As páginas são uma das pouquíssimas coisas dentro do Bubble que não podem ter o mesmo nome. As páginas têm obrigatoriamente nomes independentes, individuais. Eu não posso ter duas páginas com o mesmo nome. Por quê? É sacanagem. Não, porque na hora que o teu usuário for lá, www.aplicativodomichael.com/nome da página, eu não posso ter dúvida para onde esse cara vai. Ele tem que ir para aquela página. Se eu quero ter duas páginas, entre aspas, com o mesmo nome, aí eu vou trabalhar com parâmetros de URL, eu vou trabalhar com outras coisas para mudar a minha página dinamicamente com a mesma URL, com o mesmo destino. Mas aí é assunto que a gente até já falou e vai voltar a falar depois em outros momentos. A gente também pode clonar a página, né? Porque, cara, esse é um recurso que eu amo no Bubble, porque a gente consegue, na hora que eu vou criar uma página, lá naquele pop-upzinho que eu dou o nome da página, embaixo ele tem a opção já bem fácil de clonar uma página. Né? A mesma coisa também vai funcionar para Reusable Elements. Então isso é muito bom. E as páginas têm que ter um nome URL safe. Né? Elas têm que ser um nome que funcionem como para uma URL. Se não for um nome URL safe, o Bubble vai encodar aquele nome para que ele se torne um URL safe. O que é um nome URL safe? Não pode ter espaço, não pode ter maiúsculo, não pode ter caractere especial. Tá? Então, é um nome minúsculo, com caracteres simples e sem espaço. Precisa ter um espaço? Põe um hífen, um underline, alguma coisa do tipo. Isso, eu ia falar, o hífen é o único que aceita, né? Isso. Dos caracteres. Exatamente. Até o underscore não funciona. Verdade. É só o hífen. Que é a mesma regra que usa para slug, porque a slug vira uma URL. Né? E as páginas, isso é um recurso que pouca gente usa de organização, mas para aplicativos que têm muitas páginas, a gente também pode organizá-las em pastas. Né? Assim como os workflows, a gente pode organizar em pastas, os back-end workflows, a gente pode organizar em pastas, as páginas podem ser organizadas em páginas. Tá? Aí é meramente para fins de organização.
Aqui são todos os elementos visuais padrão do Bubble, né? Texto, botão, ícone, link, imagem, forma, alerta, vídeo, HTML, mapa e Built-on Bubble. Eu não vou perder tempo lendo cada um deles, isso aqui vocês sabem de qual é salteado, e vão ter também esse PDF. Já está lá no Drive, PDF, tá? Aí, beleza, falamos de elementos, vamos agora para os containers. O que são containers? Containers são todos os tipos de coisa que a gente pode adicionar a uma página que contém outras coisas, que a gente agrupa outras coisas dentro delas. Então, o nome é bem intuitivo, né? O container contém outras coisas. Então, um grupo é um container, um repeating group é um container, um pop-up é um container, um float group é um container, um group focus é um container. Então, tudo que eu posso colocar coisas dentro é um container. Tá? Os containers, eles podem ter um dado, um tipo de dado, né? Um tipo de conteúdo. E esse container que tem um tipo de conteúdo pode ter uma fonte de dados. E isso serve para os containers, assim como serve para os elementos reutilizáveis, que são também containers. Né? Porque o elemento reutilizável, ele contém coisas dentro dele que eu jogo dentro de uma página. E esse elemento reutilizável pode ter um tipo de conteúdo que pode ter uma fonte de dados, um data source. E isso, quando a gente domina isso, domina essa arte do tipo de conteúdo e da fonte de dados e de como manipular os dados dentro desses containers, a gente ganha alguns superpoderes dentro do Bubble que fazem toda a diferença. Porque a gente começa a ter ferramentas de trabalho, de produtividade dentro de uma mesma página, sem precisar estar indo toda hora no banco, ou sem precisar estar rodando processos grandes toda hora. Tá? E esses elementos, esses dados que são dos containers, a gente pode referenciar eles em workflows, a gente pode referenciar eles em várias ações de front e de back-end de forma dinâmica. Tá? Você pode redefinir um container para limpar, a gente pode dar um reset nos containers, né? Então, uma ação que eu costumo sempre fazer, sei lá, quando eu fecho um pop-up, eu reseto aquele pop-up. Então, para evitar o quê? Estou fazendo lá uma edição de alguma coisa no pop-up, fechei, terminei aquilo, fechei o pop-up, aí eu clico para abrir aquele mesmo pop-up em outro momento, e se eu não limpar, se eu não der o reset naquele grupo, naquele container, naquele pop-up, eu corro o risco de, quando eu clicar de novo em algum outro lugar para abrir aquele mesmo pop-up, ele abrir todo preenchido com os dados que eu usei anteriormente. Então é importante a gente ter essa lembrança, essa boa prática de limpar, de redefinir, de dar um reset nos containers sempre que for necessário. Tá? E a gente sempre vai usar, ele diz que pode, mas na prática a gente sempre vai usar os containers para controlar a nossa responsividade. Né? Uma das coisas que mudam o jogo no nosso design de front-end é aprender a construir o Lego da responsividade. Como organizar containers do tipo row, column, aligned parent, um dentro do outro, para entregar o resultado que a gente quer. Tá? Eu lembro que na primeira vez que eu precisei fazer um floating group centralizado, tipo um header centralizado, que não ia a página toda, né? Que ele ficava no meio até um limite, eu fiquei batendo cabeça, porque o floating group ele sempre está alinhado à esquerda ou à direita, ele não pode estar alinhado ao centro. Eu fiquei, pô, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Até que eu tive na minha cabeça a brilhante ideia, mas era uma ideia óbvia, mas eu tive a brilhante ideia de dizer, bom, então esse float group ele vai da esquerda para a direita, mas dentro dele eu vou botar um grupo que tem uma largura máxima de tanto. Esse float group é do tipo row, centralizado. Esse grupo que está dentro dele tem uma largura máxima de tanto, vai estar no centro e resolver o meu problema. Eu não preciso que o floating group seja centralizado. Ele pode estar alinhado à esquerda. Não tem problema. Então, na hora que a gente começa a entender e entrar no sangue esse joguinho
de agrupamento dos grupos, de agrupamento dos containers, vamos falar assim, a nossa habilidade de front-end, de construção das interfaces, ela dá um salto, tá? E aí são os tipos de container que eu já falei, né? Não vou repetir. Bicho, esqueci de editar aqui eu copiei o slide para pegar o mesmo layout, mas não editei a descrição. Editarei assim que a gente terminar e vou atualizar lá no Drive PDF, tá? Mas isso que vocês sabem de qual é salteado. Grupos são o tipo mais básico de container, são aqueles que podem ser do tipo row, column, aligned to parent ou fixed, né, ou fixo, que é aquele do tipo da responsabilidade antiga, que cada vez mais tem menos utilidade. Eu ainda não entendo por que o Bubble põe ele como tipo padrão, né? Mas beleza, tá lá, existe. Os repeating groups são a mesma coisa que o group, só que num loop, né? Eu tenho uma array de dados, eu tenho uma lista de dados que eu preciso exibir. E eu vou exibi-las num grupo que se repete, e aí eu monto o layout, eu monto o padrão de uma célula desse grupo. E ela vai se repetir nesse repeating group. E aí, normalmente, repeating groups estão organizados em lista, em cards ou no formato Mansory, né, que é de tijolos, né, ele é tipo Pinterest, né, ele se molda, a altura das colunas se molda de acordo com a altura dos elementos que estão dentro dela. Né, isso antigamente, para a gente fazer, quando o Bubble não tinha essa opção do Mansory, era uma gambiarra maior do mundo. Né? CSS, né? CSS maior do mundo para a gente fazer, mas hoje em dia já tem como uma opção default, então é ótimo. Os pop-ups são outro tipo de container, né? Eles estão sempre centralizados à página, num z-index superior a todos os outros elementos da página. Então, eles sempre vão se sobrepor à página. Pode ter um grayout ou não, né? Que é aquele escurecimento que a gente dá no fundo do pop-up ou não. Falou, Michael, bom trabalho aí. A gente pode exibir e ocultar eles através de workflows. A gente pode travar um pop-up para ele não ser fechado clicando no ESC ou clicando fora dele, né, somente a partir de uma ação. Nós temos os floating groups, que são grupos flutuantes. A gente usa muito floating group para menu fixo, né, no topo, para botões de ação no canto ali, um botãozinho de WhatsApp, um botãozinho de contato, e coisas do tipo, né? Grupo focus são grupos que também são flutuantes, mas eles são visíveis enquanto estiverem em foco, né? E são sempre posicionados em relação a outro elemento da tela. E em relação a esse outro elemento da tela, eles podem ter uma distância, né? Um distanciamento em altura e largura, né? Vertical e horizontal. E existe um truque, né? Quando a gente precisa usar o grupo focus em repeating groups, que quando a gente precisa, como o grupo focus ele está sempre ligado, associado a um elemento, se eu tentar usar um grupo focus direto num repeating group, eu não vou conseguir. Porque o repeating group vai ter várias vezes aquele mesmo elemento. Então, se eu disser que isso a gente usa muito quando eu tenho um repeating group, que eu preciso ter um botão de editar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu mostrar aqui, vamos abrir aqui um exemplo. Enquanto eu abro aí, Pedro, outra coisa do grupo Focus é que ele não é responsivo, né? Não, ele não é responsivo. Bem colocado. Ele é travado, né? O tamanho dele é travado. Ó, por exemplo, isso aqui é um repeating group. Repeating group de um calendário, de uma agenda, né? Então, esse repeating group, eu tenho essa ação aqui para editar ou apagar esse evento. Quando eu clicar aqui, é para ele aparecer aqui. Se eu clicar aqui, é para ele aparecer aqui. Só que, se eu criar
group focus aqui, direto no repeating group, ele não vai funcionar. Porque ele não vai saber se eu vou fazer isso aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Como é que a gente burla essa limitação? Reusable element. Exatamente. Eu crio um elemento reutilizável que vai ter que esses 3 pontinhos ali, ele é um elemento reutilizável. Aí lá no elemento reutilizável, eu tenho um group focus nele que recebe o parâmetro do evento daquele reutilizável. Aí esse reutilizável é inserido dentro do group focus. Tá? É meio esquisito de entender falando assim, né? Aqui não é um treinamento, vamos dizer assim, prático, né? É um treinamento para certificação, mas deixa eu ver se eu consigo ilustrar aqui para vocês, só porque eu acho que vale a pena. Ó, isso aqui é isso aqui. Isso aqui é um repeating group e esse aqui é um elemento reutilizável. E esse elemento reutilizável recebe o parâmetro desse eventinho aqui para poder exibir ele corretamente, tá? Então, isso aqui é um bônus, né, que é importante da gente saber para resolver esse tipo de problema. São coisas que quando a gente encara a primeira vez, a gente acha que é um bug, né, do Bubble. Pô, esse negócio não funciona, esse negócio não dá certo, a gente fica arrancando o cabelo, mas é assim que resolve. Os input forms são todos os elementos que aceitam entrada de dados, né? Aí tem short text, text, long text, e-mail, rich text, são os de texto e número, né? E aí o fato dele ser um input de texto não quer dizer que ele é só texto, né? No tipo lá eu posso dizer que é um inteiro, que é um decimal, que é dinheiro, que é um percentual, né? Data e hora. Dentro do de texto eu posso dizer que é do tipo data também, né? A gente vê mais na frente a diferença. Pode ser um input de upload de arquivo ou imagem, de controle de seleção, que é o checkbox, radio button e drop-down, tá? São todas essas opções, texto, e-mail, senha, inteiro, decimal, endereço, e aí aqui tem todas as definições de cada um deles, também não vou perder tempo falando delas, tudo aqui é muito básico. Diferença, talvez o que vale a pena aqui é só inteiro, decimal e data. Inteiro é inteiro, não tem casa decimal, é 10, 1, 10, 1000, tá? E decimal aceita 10,1, 1,2, 3,45, tá certo? Fala, Luiz. Não, a pergunta é, aqueles plugins do próprio Bubble, será que vai cair na prova? Porque o Draggable Elements, o Multi-Select Dropdown é feito pelo Bubble mesmo, né? Cara, não sei. Eu acho que a gente pode até falar sobre eles também, mais na frente. Uhum. Porque, por exemplo, o Rich Text Editor, que é um plugin, né? Ele não é default, ele tá no manual, ele tá na documentação. Aí eu adicionei. Uhum. Entendeu? O que tá no manual eu adicionei. O que não tá, eu não adicionei. Se por acaso, na sequência da leitura do manual, eu for encontrando, eu vou adicionando e a gente vai inserindo, tá? Eu lembrei porque falou ali sobre drop-down, as coisas ali, multi-select drop-down, mas aí é um plugin. Ah, mas plugin é do Bubble, daí... Exatamente. Não sei, mas é uma boa observação. Boa observação. Isso aqui vocês leem, data e Eurodate, date e Eurodate, a diferença é só o formato, date é mês, dia e ano, Eurodate é dia, mês e ano. Enfim, isso aí é de menos, né? Esses aqui também, acho que vocês têm que ler, né? Não vale a pena a gente gastar nosso tempo aqui com as definições de cada um deles. O Slider Input também é um plugin, né? Mas tá no manual, eu coloquei.
O Multi-Select Dropdown também um plugin, mas estava lá, eu coloquei. Enfim, acho que são coisas aí para a gente observar. Multi-File Uploader também, né, que é o que tem o Drop Area. Então, são coisas aí para a gente pensar. Elementos reutilizáveis são outros tipos de elementos. Fala, Léo. Tem o. Volta um pouquinho, por favor. Tem a Search Box, um negócio que não tinha antigamente, né? Porque aquelas geolocation e tal, você consegue fazer pela Search Box agora. Eu não sei se isso está no manual, se não está, mas a ligação com o Google, a API, já é direto por lá, você agora só define o. Agora não, né? Há um tempo você só define o raio lá e já está tudo certo. Na verdade, até quando a gente falou das APIs, a gente falou do Google, mas não necessariamente falou da Search Box, né? A gente falou de que era uma integração nativa, que tinha que gerar chave e adicionar, e que ela era utilizada para elementos do tipo Geographic Address. Mas bem colocado, né? Os elementos do tipo, os dados do tipo Geographic Address são imputados a partir de search boxes, né? É a única forma que a gente tem de dar entrada num dado do tipo de endereço geográfico é a partir de uma search box, né? Uma search box do tipo endereço geográfico. Então, bem colocado. É importante fazer essa colocação. Elementos reutilizáveis são também elementos, né? Também são containers, né? São containers que são até super containers, vamos dizer assim, que podem conter várias coisas ali dentro deles e que podem ser utilizados em diferentes tipos de páginas, em diferentes páginas. E uma coisa muito legal dos containers, que a gente até falou também em outros momentos, é que tudo que eu tenho de workflow em um container, em um elemento reutilizável, ele é herdado na página quando aquele elemento reutilizável é aplicado naquela página. Então, isso abre um horizonte para otimizações infinitas aí que a gente pode trabalhar, tá? Não vou gastar também muita energia com ele aqui agora, porque o meu tempo já está no limite. E para layout e estilos, né, focando exclusivamente em layout, de hoje foi isso. Foi na risca, 50 minutos. 10 minutinhos aí, se alguém tiver alguma pergunta em relação a eles, a gente poder partir para back-end. Em termos de renderização e tal, vocês sentem muita diferença do pop-up para outros grupos? Por exemplo, que tem elementos que são piores para renderizar, né? Um repeating group e tal, um pop-up seja muito pesado. Vocês costumam perceber isso também? Ou... Não, assim, se eu tiver o mesmo conteúdo em diferentes containers, eu nunca percebi, pelo menos, nenhuma diferença relevante, nenhuma diferença perceptível de performance, né? Se era, por exemplo, se é um grupo que estava oculto e eu cliquei para ele ser exibido, ou se eu clicar para ele exibir no pop-up, eu clicar para ele exibir num floating group ou num group focus, eu nunca pude perceber para o mesmo conteúdo performances diferentes, né? Alguns de vocês já teve alguma experiência nesse sentido? Pois é, eu participo de alguns grupos assim de performance e tal, e aí muito disso é falado, sabe? Eles falam, cara, evita pop-up, principalmente se pop-up tiver muito texto, muito pesado e tal. E aí, enfim, eu costumo evitar ao máximo, então, assim, eu acabo não tendo essa experiência, assim, é só do sempre ouvir falar, entendeu? E aí eu queria saber de outros desenvolvedores se eles veem isso também. Vou fazer essa experiência. Olha, eu tenho uma aplicação que eu estou trabalhando agora, que é um gestor de chamado. Quando você clica,
Tem duas opções. A versão do gerente, quando você clica, você tem toda a mesma coisa, a mesma visão que o analista tem, só que a tela ela empurra para metade e ele fica a metade da tela, assim, com os detalhes. Uhum. E a versão do gerente é um Kanban, quando você clica, ele tem um pop-up gigante onde tem as informações. Cara, eu vou dizer para ti, não altera em nada. E é um pop-up e o outro é um grupo escondido que tem uma animaçãozinha que vem, assim. Eu não senti nenhuma diferença, mas aí. E tá bem carregado, tem bastante coisa, porque são todos os detalhes do chamado. Uhum. Entendi. Beleza. Legal ter essa impressão assim, de vocês, porque a gente acaba ouvindo muito e tal, adota algumas práticas e muitas vezes não. Uhum. Essa troca, sim, agora a gente tá, cara, estudando para a prova e tá focando no manual, entendi bem essa parte. Essa troca é bem importante, cara, dessas perguntas, assim, porque às vezes era uma pergunta que eu tinha, só que eu não lembrava, vamos dizer assim. Você faz a pergunta, é verdade, eu não tinha pensado nisso, né? E ali, como o Pedro falou ali da questão do izinho, quando você vê, cara, eu aprendo bastante do Twitter. Eu vejo no Twitter, assim, e as pessoas ficam dando dicas, assim, por exemplo. Sei lá, faz uns 3 meses que eu aprendi aquele negócio do current user, ele existe mesmo se não tiver logado. Não sabia disso aí, entendeu? O que eu fazia? Eu pegava e armazenava no local storage, cara. Depois que porque assim, depois que eu descobri aquilo ali, o que eu faço? Eu vou lá no banco, porque eu não uso banco de dados, eu uso o Bubble porque eu usando. Mas agora que tipo, eu quero armazenar alguma coisa lá, eu crio no banco de dados só o campo, tá criado lá, e daí eu pego e mando, por exemplo, quer mandar algum token, alguma coisa assim, você pega e coloca cria um banco de dados lá no usuário, token. E daí quando o cara loga, você pega e coloca esse token no current user. Vai ficar 3 dias lá como se o Bubble estivesse fazendo. Bem mais rápido do que chegar e salva aqui. Agora você vai mandar de novo. Puxa do Docker Storage, manda o token. Então, eu vejo isso, cara, que assim, às vezes eu pego no Twitter ali, dou uma olhadinha, caramba, não sabia disso. Legal. Eu vi que o JJ tem publicado muita coisa agora, né? Uhum. Acho que ele É porque ele tá vendendo curso, né? Eu comprei aqueles 2 cursos, que é o banco de dados e o de Professional Workflows. Daí ele lançou um agora, que é tipo uma coisa. Porque assim, o negócio dele, ele tem um time grande e o que ele vende, não sei se deve ser porque ele tem bastante experiência, é assim, o mais rápido que você possa construir no Bubble. Então ele tem algumas coisas assim. Realmente, o curso dele, quando coloca assim, caramba, eu tinha pensado nisso. Aquela negócio que ele falou ali que eu coloquei na minha apresentação ali do custom event ali. Como você consegue fazer, pô, é verdade, que é isso aqui na produção, porque assim, aí eles colocam como eles, tipo assim, eles no último vídeo no canal dele, ele falou que ele fazia, depois ele começou a fazer com o Zeno, ele falou assim, cara, depois que eu comecei a fazer no Zeno, a agilidade de construção caiu um monte. Daí eu pensei assim, cara, então eles não estão sabendo usar o Zeno direito. Mas não, pode ser isso também, mas é porque a agilidade que ele tem no Bubble é tão grande que só você fazendo um pouquinho ali já, um pouquinho diferente, só o banquinho externo, ele já cai bastante a agilidade. Eu falei assim, pô, então o negócio dele é para ter assim, produção mais rápido possível, mais ágil possível, e o negócio para realmente para assim, para ser em equipe, organizado, para você poder dar manutenção naquilo ali. E daí o problema é que esses cursos são para nós que, né, que ganhamos em real, não no caso do Pedro aí, mas daí fica mais salgadinho, né? Mas vale a pena, cara, vale a pena. Você tá pensando assim que você paga, por exemplo, eu acho que o curso dele é $100. E se você consegue fazer tudo o que você vai fazer daqui para frente com 5% mais rápido, valeu a pena. Total. Mais alguma pergunta, pessoal, aí do front? Bom, então vamos partir para back-end. Amigo Rubens. Opa, Rubens, Cheguei cedo, hein? Cheguei cedo. Tá passeando, rapaz? Tá num cenário diferente hoje? Rapaz, eu vim na casa da minha sogra aqui e nem lembrei do negócio. Só lembrei agora, falei, nossa. Não tem problema não, amanhã você assiste. Depois eu assisto. Acho que não sei se já deve estar acabando aí, né? Não, agora a gente vai entrar em back-end.
Ah, não, então vou assistir aqui. Boa. Vamos lá. Back-end, inclusive, eu coloquei bem menos slides do que o normal, vamos dizer assim, porque é um assunto que vale a pena a gente ir com um pouquinho mais de calma. Em relação a, por exemplo, o que a gente estava agora, que era layout e funcionalidades. Não, desculpa, layout e design. Então, vamos lá. Back-end functionalities, ou back-end workflows, ou API workflows. Né? São os fluxos de trabalho, são os workflows que acontecem do lado do servidor. Esses fluxos, eles podem ser acionados ou agendados através do aplicativo ou através de um serviço externo por meio de uma API, por meio de uma chamada API. Quando nós falamos de APIs, nós também falamos um pouco sobre isso. Todo back-end workflow, todo API workflow pode ter o seu endpoint exposto externamente. Eu posso criar uma URL que algum serviço externo, através de uma request do tipo post, vai acionar, vai ativar aquele back-end workflow. Os back-end workflows, eles acontecem de forma independente às páginas. Então, eu não preciso que um usuário execute qualquer comando ou qualquer ação dentro de uma página. Eu não preciso que alguém visite o aplicativo e clique num botão para que um back-end workflow aconteça. Ele pode acontecer a partir de uma ação de um usuário? Pode. Ele precisa acontecer a partir de uma ação do usuário? Não. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que é uma diferença fundamental, essencial, dos back-end workflows para os front-end workflows. Os front-end workflows sempre, via de regra, precisam ser acionados por algum elemento na página. Tá? Então, os back-end workflows acontecem sempre que um app externo envia essa solicitação de HTTP ou sempre que alguma ação foi agendada dentro do app internamente para executar ou sempre que este back-end workflow estiver em uma rotina de recorrência. Tá? E aí a gente pode fazer essa recorrência de diversas formas. Desde os workflows que são nativamente recorrentes, né? Dependendo do plano, podem ser diários, mensais, etc. Ou através de um loop, né? Que nós mesmos podemos criar, chamando o próprio workflow ao fim deste mesmo workflow. Então, são formas diferentes de se fazer isso. Aqui tem um quadrinho comparativo entre back-end workflow e front-end workflow, mas que, na verdade, no fim das contas, é só para, vamos dizer assim, falar do óbvio, né? Chover no molhado. Pode ser acionado por um app externo? Back-end workflow? Pode. Front-end workflow? Não. Front-end workflow tem que vir obrigatoriamente a partir de um front-end. Não pode ser acionado através de uma requisição de API. Continua sendo executado mesmo se a página for fechada, o back-end workflow? Sim, porque mesmo que ele seja acionado pelo front, ele dá o comando vai para o back-end e tudo acontece no back-end. Se o celular do usuário explodir, se a internet dele cair, se acontecer qualquer coisa com ele, não tem problema. O back-end vai continuar rodando apesar dele. O front-end workflow não. Ele está usando o recurso do navegador do usuário para processar aquela requisição. Se o navegador do usuário for fechado, for desligado, cortar a conexão, qualquer coisa do tipo, o workflow também para no meio do processo. Pode agendar ele próprio em loop? O back-end workflow pode. É igual acender um cigarro no rabo do outro, né? Estou terminando de fumar um, eu já aproveito a brasa dele para acender o outro e continuar.
É a mesma coisa, eu estou terminando um workflow nele, uma etapa do meu workflow, no meu back-end, a última pode ser, agende o workflow, esse mesmo workflow que eu estava, e ele vai começar de novo o fluxo até o ponto que eu defini na minha regra do meu loop. Um front-end workflow, não. Por quê? Porque ele precisa ser acionado pelo front-end. Então, eu não posso dizer que no workflow, eu chame alguma coisa que não vem do front. Né? É meio confuso, mas é óbvio também. Pode ser agendado para ser executado no futuro? Ambos permitem. Só que o futuro do back-end workflow é qualquer futuro. Se eu disser que eu vou ter que gerar uma nova cobrança para você daqui a um ano, beleza, amigo. Não preciso fazer mais nada. Daqui a um ano, ele vai gerar uma nova cobrança para você. No front-end workflow, ele até pode, mas a página lá do usuário tem que continuar aberta. Então, não pode ser um futuro daqui a um ano. Tem que ser um futuro daqui a um minuto, daqui a 30 segundos, daqui a pouquinho tempo, que eu sei que o usuário ainda vai estar com a página aberta. Tá? Pode ultrapassar as regras de privacidade, quer dizer, ele pode sobrescrever as regras de privacidade. O back-end pode, tem uma caixinha lá, né, que a gente pode marcar. Deixa eu ver até como é que está escrito exatamente, por não falar bobagem. Se o meu editor aqui permitir, que é ignore privacy rules when running this workflow. Né? Ignore as regras de privacidade ao executar este workflow. Um back-end workflow pode fazer isso? Não pode fazer isso. Ah, Pedro, mas eu vejo lá no meu front-end workflow que quando eu vou fazer um agendamento de um back-end workflow, ele tem essa opção. Óbvio, porque ele está agendando um back-end workflow e não um front-end workflow. Então, quando ele vai agendar um back-end workflow, eu posso dizer que para rodar este back-end workflow, ok, desconsidere as regras de privacidade. Tá? É executado 100% server-side, isso aqui é o óbvio, o ululante, né? Sim, um back-end workflow, e não um front-end workflow. Usando back-end workflows. Segurança. Naturalmente, um back-end workflow é muito mais seguro que um front-end. Ele está acontecendo lá no ambiente do Bubble, lá no parque de servidores que o Bubble tem dentro da AWS, com todos os controles de segurança, com todos os controles de compliance e etc., que o Bubble tem. Então, é muito menos provável que haja uma invasão ou que haja um vazamento de dados lá do lado do servidor do Bubble do que no navegador do usuário. Porque se no navegador do usuário tem um malware, tem um vírus, tem qualquer coisa, ou é um usuário mal intencionado, ele vai conseguir roubar dados que estejam expostos ali. Dentro do servidor, é muito menos provável que isso aconteça. Isso, obviamente, não quer dizer que todos os workflows no front-end são inseguros e nem que todos os workflows no back-end são 100% seguros. Né? Tudo pode acontecer. Tá? Especialmente quando a gente expõe um endpoint de um back-end workflow publicamente. Se a gente não cuida disso, se a gente não cuida dessa autenticação, se a gente não cuida de uma validação desse acesso, é a mesma coisa que a gente tem um carro blindado no nível mais alto e não trancar a porta do carro. Não adianta. O cara vai lá, puxar o fio da porta e vai abrir a porta. Então, todo cuidado é pouco. Tá? Performance. Na prática, o tempo de performance, o tempo de execução dos processos de um back-end workflow e de um front-end workflow são rigorosamente os mesmos. Porém, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se o usuário não vê que está demorando 1 minuto para executar uma sequência de ações, para ele foi instantâneo. Se ele não precisa daquele resultado imediatamente, para ele foi imediato. Né? No front-end, ele está vendo aquela barrinha andando.
No front-end, o aplicativo dele está parado. Então, ele passa uma sensação de maior performance, né? Além disso, como eu não preciso carregar todos os processos no dispositivo do usuário, eu também provavelmente irei ter uma carga menor de download de dados do lado do usuário do que do lado do servidor, que também pode gerar uma melhor sensação de performance do lado do usuário, tá? E os back-end workflows são muito mais indicados para trabalhar com operações em lote, né, com um volume maior de dados. Então, se eu preciso fazer... Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente precisa fazer uma ação recursiva no banco. O que é uma ação recursiva? Sei lá, eu criei um novo dado, um novo campo numa tabela, no meu banco de dados, um novo campo relacional, que eu entendi depois, não modelei corretamente na primeira vez, ou surgiu uma demanda nova que eu precisei criar uma nova forma de guardar um dado, ou de registrar um novo dado. E eu preciso voltar no meu banco, retroativamente, e atualizar todo o meu banco de dados com aquele novo campo. Transportar uma informação que estava num campo para outro. Se eu faço isso no front, dependendo do meu volume de dados, eu posso, inclusive, bater num timeout. Porque a gente tem um timeout de front-end. Né? Nós vimos isso num dos nossos encontros. 5 minutos. Né? 5 minutos, exatamente. Então, o ideal é que eu jogue isso para o back, porque no back-end eu posso dar um intervalo e outra, no back-end eu não tenho timeout. Se por acaso o Bubble entender que ele vai entrar em timeout, ele aumenta o tempo entre os elementos. Então, ele vai ficar rodando. Tá? Então, eles vão continuar sendo executados até que sejam concluídos. Eu posso programar esse loop para ser executado de forma espaçada, né, se eu não tiver urgência disso. E se eu tiver um workflow muito grande no meu front, eu vou gerar ali uma sensação de muita lentidão para o meu usuário. Né? Quando vai para o back, o usuário não percebe. Eu acho interessante que o Bubble, ele fala que para você fazer esse tipo de operação, ele não recomenda tipo bulk operations, né? Ele recomenda o recorrente mesmo. Antigamente eu mandava na lista por bulk mesmo e ia, só que depois eu entendi que é melhor recursivo, né? O ideal é trabalhar com recursivo, porque no recursivo ele consegue dosar o intervalo entre os ciclos, né? Ele consegue espaçar isso e gerenciar melhor a questão da performance. Eu tive umas experiências dessa aí. Eu acho que eu até comentei no outro encontro nosso, quando eu coloquei uma lista, ele não entendia que era para fazer, startar as triggers, né, os gatilhos de cada registro, né? Aí eu comecei a abandonar a lista só por causa disso, mas agora é mais do motivo ainda que é isso que vocês estão falando, né? Nem que for assim, a única coisa assim, ele vai ter que executar registro a registro, né? Não tem muito o que fazer, né? Sim. Na lista, a sensação que dava é que ele ia fazer tudo mais rápido, mas de uma vez só, né? Só que não, né? Exatamente. Os back-end workflows são usados, usando eles internamente, né? São duas etapas. Primeiro eu crio o back-end workflow e depois eu crio a ação que vai executar ou agendar aquele back-end workflow. Né? Isso também, quando a gente está no processo de aprendizado de back-end workflow, leva um tempo. E assim, quando eu estou falando a gente, eu estou falando muito mais de mim, né? E das pessoas que eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais de perto. Mas, às vezes, a gente cria um back-end workflow e a gente acha que o Bubble vai adivinhar que ele tem que executar aquele back-end workflow. Né? E ele não vai adivinhar. O Bubble, ele é muito obediente. Ele só faz o que a gente manda. Então, se eu crio um back-end workflow, mas eu não crio uma ação associada àquilo, que diz o seguinte, Bubble, faz isso, ele não vai fazer. Né? Ele não vai iniciar. Eu vou criar um evento recorrente, o back-end workflow recorrente.
Vai rodar diariamente essa ação. Beleza. A partir de quando o cara para? Dê um comando, né? É igual aquela piada clássica da esposa que pediu para o marido, que era programador, ir no supermercado comprar pão. Se tivesse ovo, ele trouxesse uma dúzia. E aí ele foi no supermercado, perguntou, tem ovo? Tem. Pois me dê 12 pães. Né? A condição foi clara, eu vou comprar pão. Tem ovo? Tem. Me traga 12 pães, né? Ela só me disse a condição e o que eu tinha que comprar. Então, o Bubble é do mesmo jeito. Ele vai fazer exatamente o que a gente disser, if else. Então, é uma besteira, é um detalhe, mas que a gente precisa se atentar. A gente precisa ter atenção a isso. Então, quando eu vou fazer um back-end workflow de uso interno, o que é o uso interno? É o uso dentro da minha própria aplicação. Né? Eu crio aquele back-end workflow e eu tenho que criar qualquer outra ação, seja um front-end workflow ou seja outro back-end workflow, que vai dizer para o Bubble o seguinte: agende um API workflow, este API workflow com esses parâmetros. Ou agende este API workflow numa lista, né? Então vou executar ele dessa forma. Enfim, eu preciso ter sempre um parzinho dele dando o comando para que ele seja executado, tá? E se eu estiver expondo esse API workflow para um uso interno, externo, quem vai fazer o papel desse parzinho dele é o meu comando post, a minha request post que eu vou dar externamente para aquele endpoint. Tá? Então, no fim das contas, a mecânica é a mesma, o modus operandi é o mesmo, eu tenho uma ação que vai ser executada e eu tenho um comando para executar aquela ação. Se for internamente, esse comando vai estar dentro. É um outro back-end workflow, é um front-end workflow, é alguma coisa que vai dar o gatilho para ele. E se for externo, é um comando, um request post, que vai vir de fora para dentro, mandando executar aquele comando. Simples assim, tá? Não tem mistério nenhum. Mas é importante ter essa compreensão. Até uma coisa que não tem a ver diretamente com back-end workflow, mas eu me lembrei agora que eu precisei e me deu um gancho aqui, porque cabe de certa forma. Eu não sei se todo mundo já fez isso alguma vez na vida, mas a gente pode fazer requests de API para o nosso próprio aplicativo Global. Vou dar um exemplo. Eu posso, por exemplo, aqui no Transform, eu precisava guardar imagens base 64 como arquivo, dar o upload nelas. Porque o base 64, vocês sabem que ela é guardada em formato de texto, né? É uma string gigantesca que está ali codificada, né? E aí eu preciso, está encodada, eu preciso decodar ela para exibir, né? Pode ser imagem, pode ser áudio, pode ser arquivo, qualquer coisa. E eu precisava, para a API do WhatsApp deles e tal, de SMS deles, eu não podia mandar como base 64, eu tinha que mandar como arquivo. E eu bati cabeça feito um condenado, procurando um plugin que fizesse essa decodificação, usando alguma API externa e tal. Até que num fórum desses do Google da vida, eu descobri o seguinte, que eu podia criar essa chamada para mim mesmo, né, para o meu próprio back-end workflow. Eu tenho um back-end workflow chamado File
enfim, tem um próprio endpoint chamado File Upload, que eu mando no File Upload o conteúdo que é o texto, a string do base 64, o nome do arquivo, e ele salva esse arquivo e me devolve a URL de onde esse arquivo ficou salvo. E aí eu posso salvar no meu banco esse arquivo base 64 convertido em arquivo para eu usar no que eu precisar. Nossa, Então, que massa. Desculpa. Não, mas isso é muito legal. E por que que isso me deu esse gancho, né? Eu vou achar aqui. Vou procurar depois onde é que ele está. Mandar para vocês. Mas por que Isso aí seria igual aquele exemplo que eu dei numa aula passada aí, num encontro passado, sobre eu chamar a minha própria API e para obter uma resposta do servidor e depois continuar o fluxo? Isso, mesma coisa. Me deu esse gancho por conta disso, porque assim, se eu tenho algum endpoint interno que está exposto externamente, não consigo pensar agora no motivo exatamente para isso. Mas eu posso, ao invés de mandar agendar um API Workflow nele, eu posso simplesmente dar o comando direto de fazer um post para ele, por exemplo, entendeu? Então, eu consigo acionar comandos através de recursos externos para a minha própria aplicação, né? Seja no exemplo da API que o Rubens deu, seja no exemplo aqui de um back-end workflow que eu queira usar por algum motivo. Tá? Tipo, se eu quiser fazer uma inserção no meu banco e devolver o nome do cliente que eu inseri para dar a mensagem na tela do cliente. Ó, cliente Pedro inserido com sucesso. Bem basiquinho. Isso, eu ia comentar isso aí, porque, como eu falei, eu sei mais na teoria do que na prática o banco de dados do Bubble. Mas pelo que eu li ali, é que assim, se você for incluir no banco de dados, por exemplo, muitos registros ao mesmo tempo, a melhor performance seria chamar a tua Data API daquele banco pelo API Connector. Melhor do que você ir lá e ficar, tipo, criar no workflow. Foi isso que eu vi. Alguém sabe alguma coisa sobre isso? Cara, não sei. Mas, mesmo que eu não vá direto no meu Data API, se eu tiver um back-end workflow que faça isso, e eu expuser esse back-end workflow, porque quando eu agendo um back-end workflow pelo workflow, né, schedule API workflow, eu não recebo o retorno dele no front. Mas se eu fizer isso via API, via API Connector, eu recebo a resposta. Eu recebo a resposta. Né? Acho que era isso que o Rubens estava querendo exemplificar. Né? Então, se ao invés de eu dar um schedule API workflow, eu simplesmente der como uma action, entendeu? Eu mando com os parâmetros daquela action e vou receber a resposta. E consigo exibir na tela a resposta daquela resposta que foi para um back-end workflow. Né? Então, são alguns artifícios que a gente vai usando, que aí, Rubens, pensando nisso aqui, e pensando nos casos que a gente já viu, pode ser até um artifício para usar como gatilho nas cadeias de ação, né? Que se precisa nos triggers da vida, nas ações em sequência. Porque eu precisava esperar terminar um processo até longo de inserção de dados para daí poder continuar, né? E aí, o que a gente teve que fazer, né? Vamos colocar um campinho lá na tabela, que a hora que terminar eu mudo ele para yes e aí continuo lá, né? Deixo uma trigger pendurada lá, né? Sim. E esse aí seria um caso que eu queria buscar essa primeira solução, essa solução que você está falando aí. Mas como eu não soube fazer e também a pressa sempre, né? Nunca a gente tem tempo. Daí eu fiz a trigger lá mesmo. Funcionou bem, funciona tranquilo, mas é bom saber que dá para fazer mesmo, né? Sim. Agora, depois de qualquer dia desse, eu vou fazer de verdade para aprender.
Legal, legal. Eventos de back-end, né? Eventos, e até quando eu estava revendo isso aí, eu lembro que em um dos encontros também a gente comentou sobre o Database Trigger, né? Que a gente falou que era só no front-end, mas não. Né, o Database Trigger ele também funciona no back-end. Né? São gatilhos que acontecem no servidor, né? São coisas que acontecem no servidor, e a gente pode criar condições específicas para que esses gatilhos sejam acionados. Né? E aí são eventos que independem de usuário, né? São eventos que acontecem exclusivamente no servidor. Pode ser programados em um horário específico. Então, por exemplo, tem uma aplicação no cliente que eu fiz que ele tinha que executar uma atualização, sei lá, é como se ele tivesse que fazer uma verificação todo dia se o usuário dele fez uma ação específica no dia anterior. E aí, todo dia, 4 horas da manhã, ele fazia essa checagem e criava um registro de sim, não e tal. E aí, isso era um evento que estava agendado recorrentemente às 4 horas da manhã de todo dia e fazia isso 100% no back-end. Foi criado esse evento recorrente, foi criado um gatilho inicial para disparar esse evento e, a partir daí, ele começou a rodar. Eles podem ser Pedro, acionados... Opa! Desculpa aí de cortar, esse evento recorrente, né, que tem que ter tido um start em algum momento. Mas existe aí uma possibilidade desse evento, sei lá, o servidor brecar e a gente ter que restartar esse evento? Existe lá, sei lá, deu uma pane lá no servidor, aí todos esses serviços recorrentes eles vão ter que ser restartados, imagino, né? Eu não me preocuparia com isso. Mas, se você achar que deve, você pode incluir nesse workflow, te mandar um e-mail confirmando que foi agendado ou que foi executado. Entendeu? E aí, se por acaso você não receber esse e-mail, você vai lá, porque lá na aba de logs, né, a gente tem dentro dos logs, tem os eventos agendados, né, o scheduler. E aí a gente tem como confirmar se esses eventos estão efetivamente agendados ou não. Né? Então, é uma possibilidade. Mas nunca me ocorreu de ter essa preocupação, não, no back-end. Tá? Pode ser acionado também via um post de API, né? Pode ser acionado como resposta a uma alteração no banco de dados, que é o Database Trigger. Né? Ele fica escutando um campo específico de uma tabela específica, e se ocorrer uma mudança específica daquele campo, ele vai executar uma ação, ele vai executar um back-end workflow, e pode ser executado pode ser programado para ser executado em um intervalo específico. E cada tipo de acionamento tem particularidades que a gente vai explorar aos poucos. E que, com exceção do Database Trigger, todos os outros precisam de um acionamento inicial. Até redundante, né? Um acionamento inicial para iniciais. Mas eles precisam de um gatilho para eles começarem. O único que não precisa é o Database Trigger, porque ele vai ficar ali sempre de prontidão, escutando o banco de dados para ser executado. E os recurring workflows, né, aqueles eventos recorrentes do banco, dos back-end workflows, normalmente a gente dá esse comando no primeiro passo da sequência dele de instruções. Ele tem o gatilho dele pode ser inserido nele. Alguns back-end workflows permitem também que a gente crie uma variável de fuso horário. Isso é extremamente importante quando a gente está lidando com aplicações que têm usuários espalhados pelo mundo. Eu lembro que lá na We Love No Code isso era um problema grave, porque tinha muito desenvolvedor no mundo inteiro, literalmente, né? Brasil, Rússia, Paquistão, Estados Unidos, Angola, e cliente também espalhado no mundo inteiro. Então, essa questão do fuso horário é um problema muito sério. Lá na IFSA, né, nessa empresa que eu trabalho hoje, também isso é um problema muito relevante,
porque o Canadá tem alguns fusos horários, né? Se eu não me engano, tem uns 4 fusos horários, e os imigrantes vêm de países também de fusos horários bem distintos. E hoje, né, não hoje, mas recentemente, alguns meses para cá, o Bubble deu essa possibilidade de forma nativa de ter o override time zones, né, onde a gente pode ter um gerenciamento de time zones ao nível de workflow, ao nível de evento, né, e isso, inclusive, se a gente falar em settings general, acho que é em general, deixa eu ver aqui. Exatamente. Settings general, lá embaixo, advanced options, tem enable time zone override controls em datetime inputs, page e backend workflows. Então, a gente consegue, nessas três áreas da aplicação, dar esse controle de time zone mais granular. Tá? Então, na prática, a substituição de fuso horário funciona em API Workflow, substitui o fuso horário da solicitação da API, em Recurring Events, substitui o fuso horário no qual o evento recorrente foi agendado pela primeira vez, e no Database Trigger Event, substitui o fuso horário no qual a alteração ocorreu, ou o fuso horário quando a alteração do usuário foi feita. Eventos do tipo Database Trigger. São eventos de gatilho de banco de dados. São eventos do banco, do back-end, que são acionados sempre que algum dado específico ou alguns dados específicos no banco são alterados. Então, sempre que aquele dado for criado, alterado ou excluído, aquele database trigger vai ser acionado. Tá? Ao combinar esse evento com uma expressão dinâmica, né, quer dizer, como uma condição, a gente vai conseguir especificar, vai conseguir definir especificamente o que deve ocorrer. Para criar um evento do tipo Database Trigger, primeira coisa, vai para o editor de back-end, criar um evento de Database Trigger e definir que tipo de mudança deve disparar o workflow. O que aquela coisa, o que aquele elemento era antes e o que ele era depois. Antes poderia ser empty e depois não empty. Antes poderia ser sim e depois não. Antes poderia ser não empty e depois empty. Pode ser qualquer coisa. Mas eu tenho um estado inicial e um estado final, e a comparação desses estados vai ser o gatilho do meu evento do tipo Database Trigger. Esse tipo de evento ele é muito perigoso. Eles precisam ter essa expressão, essa condição muito bem definidas. O only when deles tem que ser muito bem amarrado. Porque senão imagina o caos. Sempre que tiver qualquer coisa naquela tabela do banco, esse backend workflow vai ser executado. Tá? Então, a expressão only when, né, esse database trigger vai ocorrer somente quando essa condição muito particular acontecer. Isso é fundamental para a gente não correr riscos de ter uma sobrecarga no nosso servidor, e hoje em dia sobrecarga do servidor significa muito dinheiro sendo cobrado do nosso bolso, do bolso do nosso cliente. Sempre vão ser executados com os mais altos privilégios, então esqueça a regra de privacidade, né? Isso aqui é o acesso root do teu servidor, né? O acesso raiz do teu servidor, ele vai escutar tudo que aconteceu no teu banco. Nunca um database trigger vai acionar outro database trigger, ou vai acionar ele mesmo. Eu não consigo fazer um loop de database trigger com outro database trigger, tá? E fazer alteração na mesma coisa várias vezes no mesmo fluxo de trabalho acionará esse database trigger somente uma vez. Ele vai escutar a condição do only when somente uma vez. Então, se eu tenho uma sequência de ações mudando aquele campo, por isso que a minha regra do only when tem que ser muito pensada. Então, se eu tenho, vamos lá, uma mudança no banco, proveniente de um workflow, eu tenho que ter muito cuidado porque muitas vezes no workflow, o que é que a gente faz?
Eu crio uma coisa, aí lá no passo seguinte eu edito aquela coisa. Porque no meio desse caminho eu precisei fazer algumas coisas, né? Eu precisei criar outros elementos e depois editar aquela coisa que eu criei lá na frente. Se eu ponho o meu gatilho do Database Trigger associado a alguma coisa que está nesse meu primeiro passo, e o que eu mudei nele lá na frente vai ter influência no meu Database Trigger, esquece. Eu só vou acionar ele dessa vez. No primeiro passo. É meio confuso de entender no primeiro momento, mas o que isso, no fim das contas, quer dizer é, quando for usar um evento do tipo gatilho de banco de dados, tenha todo o cuidado do mundo para garantir que esse evento vai ser acionado somente em condições muito específicas, porque ele não vai gerar loop e ele não vai entrar numa sequência. Ele não vai entrar numa fila de eventos. Ele vai ser acionado somente uma vez. Tá? Para os database workflows, database back-end functionalities, eu coloquei somente esses módulos, esses conteúdos para hoje, porque quando eu cheguei no Database Trigger aqui, a gente começa a misturar o negócio de um jeito que eu acho que se a gente fosse enfiar mais coisas aqui na sequência para falar sobre os outros tipos de evento de back-end, ia prejudicar a nossa compreensão. Então, eu prefiro que a gente dê o próximo passo nos nossos próximos encontros de back-end functionalities do que a gente complicar mais hoje. Desses tópicos que nós falamos hoje sobre back-end, o que é que vocês têm de mais questão, o que é que vocês têm de dúvida, de pergunta, para a gente explorar aí nesses 10 minutinhos? Eu tenho talvez uma dica de caso de uso, que quando eu fui fazer a primeira vez, utilizando esse database aí, eu coloquei lá, quando o registro daquela tabela for sim, naquele campo, faz um monte de coisa aqui, starta um fluxo louco aqui, beleza. Aí um dia eu fui lá e alterei alguma coisa dessa tabela, que não é o campo em si. Ele startou de novo o fluxo. Então, eu sempre coloquei a negação. Não, se o old era N e agora está S, então faça. Antes eu colocava assim, não, quando for S, faz. Eu comecei a trabalhar, não, eu tenho que colocar sempre a negação para eu saber o status de para. Porque senão, como eu estava no ambiente de teste, não tive problema, né? Fui lá, fiz um update numa tabela que eu estava fazendo teste, eu vi que ele disparava o fluxo. Falei, caramba, mas o campo que eu tinha configurado, ele continuava S, não estava mudando ele. Mas toda vez que eu alterava uma coisa no registro, ele startava o fluxo. Então, é só para bons usos aí, né? Fazer sempre a negação para evitar, né? Ainda bem que eu fiz isso no ambiente de teste. Imagina se estivesse em produção, startava o fluxo tudo lá. Sim. Legal. Ótima dica. Que é exatamente o ponto, né? Da coisa antes da mudança e da coisa depois da mudança. Né? A gente ter esse cuidado desse only when muito bem amarrado para não acontecer o que aconteceu nesse caso aí do Rubens. Né? Porque depois do Database Trigger Events, a gente vai falar das ações de back-end. Né? Que aí são as ações que a gente está bem habituado, né? Que é ações de criar, como usar quais são as condições, usando dados de um elemento anterior, e etc. Enfim, expressões dinâmicas. E aí a gente meio que mata o conteúdo de back-end da origem da documentação, da origem do manual. Então, não é... Aqui a gente meio que matou o conteúdo que é essencialmente de back-end. E aí a gente vai voltar a falar de back-end de uma forma mais transversal. Né? Quando a gente vai falando de outras coisas e entra back-end. Da mesma forma de API. Hoje a gente falou também algumas coisas que lembrou de API. E a gente vai, a partir de agora, começar
a fazer isso de forma mais transversal. Tá? O que mais aí, pessoal? Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dica também relacionada aos back-ends? Nada? Ali Tranquilo? ainda no data, nas triggers, outra coisa que eu ainda até preciso ver melhor como funciona. Uma coisa é quando a tabela for alterada, quando o campo da tabela for alterado. Outra coisa é quando eu inserir o registro. Porque se eu tiver uma trigger que, quando o campo tiver S, faz alguma coisa, mas vamos supor que eu fiz uma inserção nessa tabela. Se eu inserir essa tabela já com o default desse campo sendo S, essa trigger será iniciada ou não, entende? Não, não será iniciado. É E outra aí, que... não será iniciada. E aí, o que é que a gente pode fazer? Né? A gente pode criar uma ação do tipo custom event, que é o que vai ter todas as nossas ações do workflow. Aí eu tenho um database trigger para quando é não e vira sim, que vai chamar esse custom event. E eu tenho um outro database trigger que é quando era não, empty, quando não existia e nasceu. E vai chamar o mesmo custom event. Esse aí eu costumo usar. Entendeu? Costuma Então, dar certo, esse aí. É para não ter que replicar as mesmas ações em dois workflows. São duas dicas aí que... Boas práticas, né? Eu só aprendi estudando e fazendo a prática. Não adianta, Né? não teve jeito. E Passei... o que o Luiz falou, essa troca, cara, é muito bom, sabe? Não, Muito, muito ajuda assim. muito. Eu digo para vocês, assim, sendo bem egoísta, que eu estou aprendendo muito mais do que ensinando. Porque, de fato, assim, o que eu estou passando é o que eu estou estudando. Né? Então, é muita coisa, como o exemplo que eu já dei, né? Que eu tocava de ouvido, agora eu estou indo na teoria. Então, coisas que a gente aprende empiricamente e vai para o fundamento, ou coisas até que a gente já estudou o fundamento antes e reforça aquele fundamento. E quando a gente revisita um conteúdo depois de um tempo, com experiência, maturidade, vivência, a gente tem outra compreensão sobre aquele conteúdo. Né? Então, está sendo extremamente valioso para mim. Então, só para a gente arrematar aqui, hoje a gente viu layout estilos e back-end workflows, back-end functionality. Na quinta-feira nós vamos ver Bubble Interface, que é o último tópico que nós ainda não vimos nada. E vamos ver performance, né? Mais uma rodada de performance. Então, é a primeira vez que a gente vai voltar num tema. Esse é um dos temas que eu percebo, posso estar redondamente enganado, mas é um dos temas que eu sinto que está mais em evidência atualmente, por conta de todas as mudanças estratégicas que o Google fez. Então, nessa quinta-feira, a gente vai falar sobre performance, interface da aplicação, interface do app. Como eu até já falei no começo do nosso encontro, mas para algumas pessoas não estavam. Os encontros de sábado estão oficialmente suspensos, eu não tenho condição de fazer os encontros de sábado. Então, não vou me comprometer com vocês e furar consistentemente. Né? Não vou, não dá. Né? Eu queria muito, mas não posso. Né? Então, não tenho mais essa disponibilidade. Mas os nossos encontros de segunda e quinta estão mantidos, salvo casos muito específicos, tipo quinta-feira passada, eu marquei a consulta 4 horas da tarde, para não correr risco de ter atraso, mas infelizmente fui sair do médico 8h30 da noite, mas me comprometo com vocês a não ter nada agendado nesses nossos horários de segunda e quinta. Vou parar aqui a gravação. Como